Fala, meu povo! Finalmente estou aqui para falar com vocês desse assunto que eu já queria falar faz tempo. E tava dando uma enroladinha porque é um pouco polêmico, né? É um pouco difícil de falar sobre. Então sempre eu busco falar com bastante cuidado, com bastante propriedade, mesmo para que ninguém se sinta aí ofendido e eu tome uma xingada, né? Mas acaba acontecendo, mas tudo bem. Mas estou inspirada, então vamos falar sobre isso, né? Fibromialgia, coisa da cabeça, psicossomática, doença psicológica. O que é isso? O que significa tudo isso? Inclusive, no último semestre, eu fiz um curso de psicossomática lá no Instituto de Psicologia da USP. Então, é um assunto que já é do meu interesse há muito tempo, eu já venho lendo muito sobre há bastante tempo. E resolvi buscar da fonte, né? Saber o que tem se falado sobre isso na universidade, o que se tem pesquisado sobre isso. Então, vou compartilhar um pouquinho com vocês. Bom, psicossomática, a gente tem aquela ideia, somatizou, né? Psicossomática, uma doença que é da cabeça. E aí a gente pensa de um jeito que acaba sendo muito negativo, muito pejorativo desse termo, né? Que é como se fosse, a pessoa tá louca da cabeça e acabou inventando algum tipo de doença, né? Uma doença que não existe, ela criou na cabeça dela, então somatizou e tal. E não é bem isso, né? Aliás, não é nada disso. Inclusive, a gente sofre, né? Ainda a nossa sociedade tem muito preconceito com doenças consideradas da cabeça, como é o caso de depressão, ansiedade, né? Muitas vezes ainda a pessoa é responsabilizada por isso, como se ela estivesse escolhendo aquilo, como se fosse culpa dela. E não é assim, tá? É uma doença, são doenças. Doenças da cabeça são doenças como qualquer outra. O cérebro é um órgão do nosso corpo, assim como o intestino, assim como nossas articulações, né? Só que com a diferença que o cérebro é muito mais complexo. Então a gente precisa quebrar um pouco disso, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que eu entendo de psicossomática, né? Somatização, só para vocês entenderem, somático é tudo que tem a ver com o nosso corpo. Então, somatização é tudo aquilo que a gente manifesta através do nosso corpo. E aí, se a gente for pensar, eu não vejo muito como a gente pode separar o corpo da mente, né? Tudo faz parte do nosso organismo, o nosso corpo engloba o nosso cérebro, que tem a nossa mente, né? E a gente não sabe muito bem o que é exatamente essa separação corpo e mente, né? Qual que é o limite entre uma coisa e outra? Na minha opinião, elas são muito interligadas, nem tem como a gente separar. Então você pode ver se você fica ansioso para uma apresentação ou para conhecer alguém novo, seu corpo manifesta aquilo, né? Seu corpo manifesta um arrepio no estômago, quando você se impressiona com alguma coisa, você fica com os pelos arrepiados. A gente sente náusea, né, enjoo, quando vê alguma coisa que a gente não gosta, quando a gente tem uma tristeza muito grande. Então, o tempo inteiro, o nosso corpo tá fazendo essas associações, né? Somatizando coisas que são da nossa mente. E vice-versa também. Então, coisas que vão mal no nosso corpo acabam influenciando na nossa mente. Hoje em dia, a gente já sabe que o intestino, né, é um órgão importantíssimo na regulação de todo o nosso sistema, nas nossas emoções. Tem tratamentos para ansiedade, inclusive, que são feitos com o tratamento do intestino. Só para vocês terem ideia de como que essas coisas são interligadas. Então, eu não vejo muito como a gente separar essa doença é da cabeça, essa doença é do corpo e tudo mais. E o que eu penso? Tudo que estiver na nossa mente vai influenciar o nosso corpo. Tudo que estiver no nosso corpo vai influenciar a nossa mente. Então, a gente não gosta muito de ouvir assim, fibromialgia é coisa da cabeça, porque dá essa sensação de que é uma coisa que a gente criou. E é diferente. Inclusive, saiu recentemente um estudo falando sobre a inflamação do cérebro na fibromialgia, a neuroinflamação. Então, finalmente estão encontrando evidências mais concretas de alterações no corpo, né, na parte física de portadores de fibromialgia, o que é muito bom para aquelas pessoas que duvidam, que acham que é uma coisa totalmente inventada.
Só um parênteses, né? Mesmo doenças inventadas, como por exemplo uma gravidez psicológica, ela tem as suas manifestações reais no corpo. Então é uma coisa que surgiu sem uma causa real, que a gente chama, mas ela é uma doença, é um transtorno como qualquer outro, tem que ser tratado sem preconceito, sem discriminação, né? Sem culpar o paciente, porque todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos os nossos momentos de dificuldade, cada pessoa manifesta de um jeito. Então, quando a gente pensa, é uma coisa da nossa cabeça, vamos tentar entender que não é tão ruim que a coisa seja da nossa cabeça. Inclusive, se a inflamação está no cérebro, ela realmente é da nossa cabeça. Mas que o termo psicossomática, né, doença psicossomática, ficou como se fosse algo muito ruim. E na verdade eu não consigo enxergar essa separação, né? Para mim toda doença tem uma parte, né, um componente que é físico e uma parte que é emocional, que é mental. E quanto mais a gente integra isso e entende que uma coisa está ligada à outra, mais a gente consegue argumentar com essas pessoas, né? Então, a gente se informar é muito importante para a gente conseguir comunicar com os outros sobre a nossa doença, sobre, né, qualquer doença que seja. E para que a gente também entenda que tá tudo bem a nossa mente influenciar o nosso corpo, tá tudo bem ter uma parte psicossomática dessa doença, assim como todas as doenças carregam também, né? Se a gente tem pacientes que têm diabetes, é uma doença física, ninguém fica duvidando, mas se a pessoa tem um desequilíbrio emocional muito grande, um estresse, né, muito grande, é provável que a glicemia, né, o açúcar no sangue, se altere. Então essa seria uma parte psicossomática do diabetes. Então, tá tudo bem se a nossa mente influencia na nossa dor e a nossa dor influencia na nossa mente. O nosso corpo é integrado e é importante que a gente entenda isso mesmo para o tratamento. Então, o tratamento da fibromialgia, né, como se tem visto, tem como os fatores principais a mudança de estilo de vida através do exercício físico, através de uma melhora na alimentação, um equilíbrio das nossas emoções. Isso é tão importante quanto fazer exercício. Então, cuidar, né? Vida muito estressante, a nossa capacidade de lidar com as coisas que acontecem, a nossa resiliência. É muito importante que a gente tenha isso como objetivo. Os medicamentos, eles vão só agir ali nos sintomas e mais ou menos, né? Porque nem assim a dor passa, nem assim a fadiga melhora. E esses novos estudos mostrando a inflamação no cérebro só reforçam que a gente precisa melhorar os nossos hábitos de vida para viver melhor com a fibromialgia. E isso inclui cuidar da nossa mente, porque assim como qualquer outro, como eu já falei, toda doença tem esse componente, tem essa parte que vem da nossa cabeça. Então, a próxima vez que alguém falar, fibromialgia é coisa da sua cabeça, e você está inventando, infelizmente as pessoas elas não têm informação. Então a gente combate a ignorância com informação, não com discussão, com xingamento, com briga. Né? Se é alguém da nossa família, a gente pode tentar mostrar esses estudos. Né? Tem um médico muito legal, que é o Dr. Nivaldo Teles, que tem falado muito sobre fibromialgia, falou sobre esse novo estudo que lançaram, né, que publicaram. Então a gente se informa e informa os outros. E por um outro lado, a gente entende melhor essa relação dentro do nosso próprio corpo, né? Sem desprezar a parte mental dos nossos sintomas. Então, se a gente tem um descontrole mental e emocional grande, é provável que a gente tenha sintomas mais intensos. Eu gravei um vídeo com o Dr. Augusto Cury alguns meses atrás e eu trabalho com ele, né, para quem não sabe. E muita gente não gostou do que ele falou, porque ele falou que uma mente estressada, uma pessoa sem o controle das suas emoções, né, que não sabe fazer a gestão da sua emoção, que é basicamente com o que ele trabalha, que essa pessoa cristaliza sintomas de fibromialgia, ou seja, piora os sintomas da fibromialgia. Não é que a fibromialgia é causada porque eu pirei, eu tive
um estresse, eu não sei cuidar da minha cabeça, eu sou louca e aí eu tive fibromialgia. Não é isso. Mas é que, de fato, se a gente não tem esse controle das nossas emoções, é mais difícil que a gente se recupere, mais difícil que a gente consiga equilibrar e cuidar, né, dos nossos sintomas. Então, vamos perder um pouco desse preconceito com essa palavra psicossomática. Inclusive, tem uma coisa muito interessante que a gente viu lá na USP, que é a gente tem um código internacional de doenças, que é o CID. Então, às vezes o médico coloca lá CID e tal, porque é uma forma da gente saber do que a gente está falando, né, ao redor do mundo. E na medicina chinesa, né, eles têm uma diferença no CID, exclusivamente neste código da doença psicossomática, porque para eles não faz sentido, sendo que todas as doenças têm esse componente. A medicina chinesa é maravilhosa, eu adoro me tratar com medicina chinesa. E eles já tinham essa sabedoria milenar, né, muito tempo atrás, de que não faz sentido você dar um nome a essa doença é psicossomática, sendo que todas as doenças têm esse componente. Então, para eles, nem existe esse nome, doença psicossomática. Que em toda doença eles vão considerar as emoções, eles vão considerar o relato do paciente, a história de vida, o contexto em que ele está inserido. E eu realmente acho isso muito lindo. E é bem nessa linha que eu acredito e que eu tenho meu projeto aqui de Bem com a Fibra e que eu busco me tratar mesmo pessoalmente, né? Então eu trato muito a minha fibromialgia emocionalmente, com terapias diversas, né? Vou falar mais sobre isso em breve. Constelação familiar, psicoterapia, terapias energéticas. Claro que é importante ter também a parte física, né, de suplementação de vitaminas que estejam faltando, alimentação, exercício, mas eu acho que um dos fatores principais, pelo menos que me ajudam, né, que eu sinto a melhora dos meus sintomas, é realmente esse olhar mais mental, emocional, espiritual e energético. Então era um pouquinho disso aí que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvida, manda aí nos comentários, a gente vai conversando, como sempre. E pesquisem também, pesquisem sobre, né? Percam essa coisa de acreditar em tudo que falam, tudo que compartilham no Facebook, que tem muita besteira, né? Cada dia é um show de horrores. E a gente tem que buscar fontes confiáveis e também questionar aquilo, né? Faz sentido? Faz sentido pra mim? Como que isso, né, é na minha vida? E por aí a gente vai encontrando esses caminhos. Tá certo? Um beijo, gente. Até a próxima.